Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Jonathan falando. Estou aqui para falar sobre o Corinthians, é por isso que eu estou vestido de timão, né, na bandeira atrás, para falar desse início de temporada, início de 2025 da equipe alvinegra. Então já peço para você deixar o seu like aqui e se inscrever no canal se não for inscrito, e também dar aquela força divulgando esse e demais vídeos para ajudar quem está começando. Resolvi esperar um pouco para fazer esse vídeo, né? Depois desses três clássicos, já tem uma amostra maior sobre a temporada e tudo mais. Semana que vem, já tem o confronto da Libertadores, pela fase prévia, jogo de ida. E então já tem um pouco de amostra, dá para fazer um vídeo falando um pouco mais sobre como é esse começo da temporada do Corinthians. Um começo acima das expectativas, um começo bom. É importante dizer tudo antes de falar coisas positivas, negativas. O mais importante é isso. O começo da temporada do Corinthians é muito bom, né? Muito acima do esperado, é acima de outros anos. O Corinthians tem 10 jogos do Campeonato Paulista com 8 vitórias, um empate e uma derrota apenas. Né? Não só o líder do grupo, mas como é o primeiro colocado na classificação geral com sobras, já está classificado ao mata-mata. Em anos anteriores a gente viu o Corinthians sofrendo com mata-mata, ano passado ficou fora, e outro ano teve anos também que perigou um pouco. Esse ano não, a gente está vendo um Corinthians que consegue ser dominante contra equipes mais fracas, que é uma crítica ao Corinthians nos últimos anos, especialmente contra o estadual, vencer jogos e se classificar com tranquilidade e brigar pelas primeiras posições na tabela geral, né? Que isso já foi um problema do Corinthians em outros anos. Hoje o Corinthians indo para o mata-mata, ele teria a vantagem de decidir todos os jogos em casa, caso avance não só semifinal, mas também pensando em final, e isso é algo muito importante para o Timão. Ramon Dias e o Emiliano traçaram uma estratégia de rodar bastante o elenco, isso eu considero positivo, eu acho que essa forma como está rodando o elenco é muito boa, dando tempo, não sobrecarregando os jogadores, dando oportunidade para alguns se provarem, tentarem mostrar o seu valor como peça do elenco. Dentro dessa ideia, uma coisa que eu digo, eu gostaria de ver mais minutos para alguns jovens jogadores, gostaria, né, que fossem mais colocados, né, assim, nesse rodízio, até porque, querendo ou não, tem alguns jogadores que estão ganhando chance, que a gente já sabe mais ou menos o que eles vão entregar. O que eles entregam não empolga. No setor de volante, eu gostaria de ver o Bahia, né, que foi bem na copinha, ganhando um pouco mais de minutos. No ataque, o Guimegão ganhando também um pouco mais de minutos, ao invés de Hector e Pedro Raul, que a gente já sabe o que eles entregam. E são jogadores, principalmente esses dois, assim, eu gostaria de ver um pouco mais deles. Porque eu acredito que eles têm um potencial no futuro, talvez se não agora, de serem bons jogadores de elenco com o Corinthians. Não estou falando só de ser titulares ou não, mas de ser peças úteis no elenco. E esse rodízio está sendo muito bem feito, porque o Corinthians consegue manter mais ou menos a sua ideia, manter um padrão. Isso é muito mérito da comissão técnica. Muda os jogadores, mas a gente vê o Corinthians tentando, né, manter o seu jogo, tentando manter a sua ideia. A comissão técnica vem adotando de vez o losango como o esquema principal do time. Esse losango no meio campo, uma espécie de 4-3-1-2. Ano passado a gente viu variando várias vezes com a linha de 5. Esse começo de temporada eles vêm tentando forçar, tentando fazer esse ser de fato o principal esquema do time. Mas outra coisa positiva é que mostrou também capacidade de variação. Contra o Red Bull Bragantino, a gente viu um Corinthians se mudando para jogar com duas linhas de 4. Contra o Palmeiras, a gente viu uns momentos com o Corinthians jogando com linha de 5. Eu assisto muito positivo, que mostrando a capacidade de variação e capacidade também de se adaptar a cenários adversos. Pensando na temporada, que o nível vai subir cada vez mais, é muito importante. Então, esse rodízio no elenco, a manutenção do padrão do time é muito importante, de como os jogadores estão indo com calma, tá levando a primeira fase estadual como tem de ser levada, mesmo uma preparação para a temporada. Isso tudo é importante, são coisas que o torcedor vinha pedindo nos últimos anos e nunca acontecia, e finalmente está acontecendo. E essa manutenção de padrão é muito importante para conquistar os resultados. Além disso, algumas coisas negativas me incomodam um pouco as atuações do Corinthians, nos grandes jogos, nos grandes clássicos. Acho um Corinthians que foi defensivamente muito frágil, mas aí aquilo não, a gente já esperava. Não teve reforço para a zaga, e é o setor mais carente da equipe, além de defesa. E dentro dessa ideia de jogo, é uma ideia que naturalmente se jogando no Los Angeles tem coisas positivas, como valorizando o poder ofensivo do time, mas também coisas negativas, como uma equipe que fica mais frágil defensivamente, uma linha de defesa que já não passa tanta segurança assim, isso é ainda pior. E o Corinthians sente falta de ter mais zagueiros, melhores opções na zaga, e é uma crítica nesse sentido, porque contra o São Paulo foi muito vulnerável no segundo tempo. Contra o Palmeiras, no começo do jogo também se mostrou muita vulnerabilidade, enquanto o Santos também no começo do jogo, no final também teve momentos vulneráveis. E no ano passado, o losango nos grandes jogos já tinha sido um problema nesse sentido. O Corinthians tinha ficado muito vulnerável defensivamente, mais do que seria o padrão dentro dessa ideia, e não tem uma linha de defesa capaz de dar aquela segurança.
dependendo em alguns momentos muito das defesas do Hugo Souza, que mais uma vez começa muito bem a temporada. Então, eu gostaria de ver mais essa variação nos grandes jogos e talvez tirar um dos meio-campistas ali, nos volantes no caso, e colocando mais um zagueiro, porque com uma linha de 5 é um Corinthians que sofre um pouco menos defensivamente. O jogo do Palmeiras é um exemplo disso. E outros jogos grandes no final do ano passado também. E como é um time que nos jogos grandes, quando joga uma linha de 5 lá atrás, sofre um pouco menos. Vai sofrer de qualquer jeito? Vai, porque a defesa não é confiável, mas reduz um pouco os danos. E é uma pequena crítica que eu tenho que fazer. Falei da questão de alguns jogadores que eu gostaria de ver mais, assistência, alguns nomes, tem horas que incomodam um pouco, mas tudo bem que o resultado está vindo, a gente entende. E vale citar, quando você está tendo toda essa campanha, todas essas coisas positivas, sem Garro e Bidon praticamente, os dois principais nomes do meio campo alvinegro. E isso é muito importante, porque o Bidon a gente sabe que tem grande chance de sair no meio temporada, está se valorizando, bola que joga, então é muito bom ver o Corinthians conseguindo se virar sem eles. E com eles voltando, especialmente para o Garro já voltou, mas com ele recuperando a capacidade física, voltando, pegando ritmo, o Bidon voltando a partida para final do Sul-Americano, dá para imaginar o Corinthians chegando ainda mais forte no mata-mata. E a volta dele é muito importante, não só do ponto de vista ofensivo, mas também do ponto de vista defensivo. O Bidon pode não parecer, mas ele ajuda bastante na marcação. Ele é um cara que tem um bom senso de posicionamento, e isso é importante, até para compensar o fato de ele não ser nenhum brutamontes, um cara muito forte. E o Garro, quando está bem fisicamente, é um cara que tem um poder de combatividade muito acima da média com o meio campista. Lembrar que na época do Antônio Oliveira ele tinha números melhores que muitos volantes no quesito marcação. E isso ajuda bastante nessa ideia do losango de compensar esses espaços que se abrem. Então, o Corinthians conseguir todos esses resultados sem ter os dois é algo muito positivo. Uma coisa negativa na situação do time é a displicência, né? Em vários momentos, principalmente com times mais menores, a gente viu um Corinthians muitas vezes displicente, especialmente no ataque. Se você pega o número de vitórias do Corinthians, a maioria é placar magro, diferença pouca. Porque o time perde gol demais. É um Corinthians que tem um volume ofensivo, uma capacidade de criar incrível, que consegue criar de vários jeitos, mas que está perdendo muito gol. Na primeira fase não dá para administrar isso, mas se manter essa displicência no ataque, no mata-mata, isso pode custar caro. E não à toa que o Thales Magno é o artilheiro do time, mesmo sendo um reserva, porque é um dos atacantes que vem sendo menos displicente. O Yuri Alberto e Memphis estão começando a pegar forma agora. Os primeiros jogos deles também, o que eles perderam de gol foi sacanagem. Então, o Corinthians precisa melhorar nisso. Pelo volume que cria e por não ter uma defesa segura, é um time que precisa ser mais certeiro, precisa perder menos gols. Pois a gente viu contra o São Paulo. O jogo contra o São Paulo é um grande exemplo disso. É a única derrota do Corinthians no ano. Que é o caso. O Corinthians no primeiro tempo domina, mas o Corinthians que foi totalmente displicente, não fez o placar e a defesa entregou, como geralmente entrega em grandes jogos. E aí custou muito caro. Um ataque não conseguiu carregar a defesa, que é o que geralmente acontece com o Corinthians. Então, é uma equipe que precisa melhorar essa capacidade de finalização para sofrer menos. O jogo contra o São Bernardo também. O Corinthians que criou para vencer com tranquilidade, conseguiu fazer o gol nos acréscimos, tanto chance que perdeu antes. Falando do ponto de vista individual, passando um pouco ali pelos setores, o gol muito bem servido. Donelli me surpreendeu positivamente, eu não era tão crente, mas as oportunidades que ele teve, ele foi bem. E o Hugo Souza, um dos melhores goleiros do Brasil, que contratação fantástica, defensor de pênaltis, a liderança, as defesas também, normal, sensacional. Na lateral direito, o Mateuzinho mantém no bom nível que teve na temporada. Não é nenhum gênio, mas é um lateral bem competente, que em jogos grandes vem crescendo, isso é importante. O Léo Maná é aquilo, para mim ele tem capacidade e potencial para ser um bom reserva. Só que ele precisa perder um pouco dessa timidez de profissional, porque na base do Léo Maná eu gostava muito dele pela capacidade ofensiva. O que a gente não vem, e essa capacidade ofensiva não vem tanto aparecendo. Ele tá meio preso, parece que ainda não consegue se soltar de vez. Porém, defensivamente ele vem fazendo jogos bem sólidos, o que é algo que eu não esperava tanto. Eu acho que se ele conseguir finalmente se desprender e mostrar mais personalidade, chamar mais o jogo ofensivamente, ele pode ser um bom reserva. E o Jacaré, no chance que teve contra o Novo Horizontino, foi uma grata surpresa. Você ganha mais minutos na reta final. A zaga é o grande problema. O único zagueiro que está realmente jogando bem é o Choca, João Pedro, que é a grata surpresa. É o melhor zagueiro do campeonato, tranquilamente. O empréstimo do Ceará fez muito bem para ele. Ele voltou jogando muito bem, mostrando muita segurança e firmeza, que é o que falta na zaga do Corinthians. Os outros zagueiros são pouquíssimo firmes, mostrando saber defender a área, tanto pelo alto quanto pelo baixo, levando perigo no ataque também, no jogo aéreo.
E isso faz dele hoje o zagueiro mais confiável do Corinthians nesse Paulistão. Não à toa virou titular contra o Santos e fez mais um bom jogo. Porque do lado dele você tem o André Ramalho, que faz um péssimo começo de temporada. Se salva pela série de bola só. Mas jogando uma dupla, o desempenho dele cai. Porque ele fica mais exposto. A questão de falta um pouco, às vezes, mais velocidade. Questão de posicionamento. Às vezes sobe para matar e não mata a jogada. Sobe para marcar e não mata a jogada. E também perdendo algumas bolas no alto. Tá difícil. Acho que o André Ramalho ainda tá muito naquele bônus de ter começado bem a passagem lá atrás, mas o início da temporada dele é muito ruim. O Kaká tá mais inconstante, começou mais inconstante do que nunca. No ano passado era um zagueiro que errava, mas que chegava firme. Esse começo de temporada nem a firmeza ele tá mostrando. E tá continuando errando bastante. O Félix Torres é uma pequena surpresa, porque ele começa a temporada melhor do que foi em 2024. Não tô dizendo que tem que ser titular, etc. Mas o começo da temporada dele apresenta uma melhora. E o Félix Torres, né, ele foi mal em 2024, mas assim, é um zagueiro titular da seleção do Equador, tem já uma carreira internacional, é um cara que na seleção do Equador, que é a defesa é o setor mais concorrido da seleção equatoriana. Ele faz bons jogos, inclusive contra grandes seleções. O jogo que ele fez contra o Brasil, que no contra o Pereira, marcando o Vinícius Júnior, foi muito bom. Então é um cara que tem condição de jogar muito mais. E se conseguir fazer ele jogar mais e ser mais seguro, pode ser um reforço. E o Gustavo Henrique faz falta, porque o Gustavo Henrique, apesar de ser um cara lento, é o zagueiro mais firme do Corinthians, tirando o João Pedro hoje. É o que melhor defende a área, é o que vai mais firme em duelos e opção, mas são um setor que precisa de melhorias. A lateral esquerda, eu gostaria de ver mais minutos para o Diego Palacios. Não sei se foi questão de disciplina, questões físicas, que seria normal, mas eu gostaria de ver ele ganhando mais minutos, porque o Bidu começou mal a temporada, o jogo que ele faz contra o São Paulo é tenebroso. E pelas falas da comissão técnica, parece que deu uma subida na cabeça. O Hugo tá ok. Ele nos clássicos do Palmeiras e Santos fez atuações ok, não comprometeu. Mas também a gente sabe que uma temporada com ele titular também não dá. Então, gostaria de ver o Palácio tendo mais minutos. A situação dos volantes, o Bidon faz muita falta, faz uma falta enorme, ele é o melhor volante do time, porque o Ranielli, altos e baixos, com a bola nos pés, é muito difícil, não oferece quase nada, marcando, tem jogos que ele marca bem, tem outros que não. O Martinez vem sendo uma grata surpresa como ponta direita, esse no losango, esse aberto mais pela direita, ele surpreendentemente vem jogando muito bem, mostrando uma desenvoltura técnica surpreendente, que a gente não sabia que ele tinha. Pô, a gente sabia que ele é um marcador, vem como um volante marcador, etc. E as primeiras aparições dele com a bola no pé também não empolgavam nada. E ele tá jogando melhor, mais aberto pela direita, do que como primeiro volante de fato. E tá sendo uma surpresa grata, mostrando muita desenvoltura para dribles. Porra, sensacional. Descobrimos um Martinez, um pontinho driblador de muita categoria. Mas vem sendo uma grata surpresa por ali, até porque o André Carrilho é aquela, né? Ele tecnicamente tem uma qualidade absurda, mas tem seus momentos de completo desligamento do jogo e depois de determinado momento ali de 60, 70 minutos, ele simplesmente acaba. Se acaba fisicamente. O gol do Santos ontem, provavelmente na quinta, sai também porque ele não pressiona, porque ele já estava esgotado, fisicamente ele não consegue pressionar, ele deixa o lateral, o cruzamento vir, e o Guilherme ganha do Ramalho, então é um jogador que, sim, tecnicamente expande a categoria, mas está tendo seus momentos de total desligamento do jogo. Isso pode ser algo grave. E é outro que também sente falta do Bidon, né? Porque o Bidon divide essa responsabilidade de saída de bola com ele. Sem o Bidon ele fica sobrecarregado. Até porque depender de Ranielli para isso é complicado. Alex Santana também não faz um bom começo de temporada. Chegou muito bem nos primeiros jogos, se lesiona, mas depois disso nunca mais voltou a mostrar um bom nível. Pesado, falta intensidade, não consegue contribuir ofensivamente, não consegue contribuir tanto defensivamente. O Charles também não faz lá um grande começo de temporada. Às vezes consegue ser útil no jogo, vai mal em outro, é mais reserva. O Rian, dos volantes, vem ok, vem jogando melhor que Charles e Alex Santana. Fato. Vem se conseguindo ser um pouco mais útil. Marcando, melhorando um pouco com bola. Empolga? Não, mas tem piores nesse momento. E aí, para mim, uma das grandes decepções do Corinthians nessa temporada que é Igor Coronado. Porque com o Galo lesionado, é a chance dele mostrar em sequência, jogando como titular, pegando um cenário favorável de estadual mais fraco e assim, decepcionante. Decepcionante. Tem qualidade técnica? Tem, mas do que adianta só ter ela, não tem mais nada.
Fisicamente ele é muito frágil, ele não consegue jogar, ele tem muita dificuldade de jogar por dentro, e é um Corinthians que o seu jogo é voltado a jogar por dentro, porque ele não consegue fisicamente se sobressair, ele perde muito fácil os duelos contra times mais fortes, isso fica ainda mais claro, então é um jogador que naturalmente fica buscando os lados de campo, que é onde tem mais espaço. Os melhores jogos do Coronado no Corinthians são justamente quando o adversário dá muito espaço para ele no meio campo, sem isso fica muito difícil para ele conseguir jogar, e assim, o que eu falei do Garro, o Garro é um cara que combate demais, pressiona muito, o Coronado é o oposto disso, até por não ser um jogador fisicamente muito privilegiado, ele é um cara que não consegue ajudar na recomposição. Então é como se o Corinthians às vezes ficasse com um jogador a menos sem bola. Então é aquilo. Eu não vejo outra realidade para ele dentro desse Corinthians, não seja ser um reserva útil para segundo tempo. Para mim é isso. É um cara que nos jogos grandes foi mal contra o São Paulo, foi mal contra o Palmeiras. Só conseguiu ter boas atuações contra os times mais fracos, que justamente deram mais espaço para ele. Quando o adversário não dá tanto espaço, ele tem muita dificuldade, não consegue ser o cara que coloca os companheiros na cara do gol, mesmo com Memphis e Yuri e outros atacantes fazendo um movimento, ele não consegue ser esse cara que dá esse passe que o Galo fez ontem. Ele não consegue fazer isso, então fica difícil a situação dele. E no ataque, Romero, Yuri Alberto e Memphis estão pegando forma, estão bem crescendo nos últimos jogos. O Thales Magno começando muito bem a temporada e se mantendo longe de lesões. É um 12º jogador desse time. Para mim, a primeira opção de banco do Corinthians para montar o jogo tem que ser o Thales, não o Romero nem o Coronado, tem que ser o Thales. O começo da temporada dele muito bom, decidindo, chamando a responsabilidade, enquanto os outros estão pegando forma. Pode jogar como ponta, pode jogar como segundo atacante. O cara é um ótimo jogador. Se o Corinthians conseguir pelo menos prorrogar o empréstimo dele, já seria muito útil na temporada. E o Romero vai ter a tônica de outras temporadas, que é o começo da temporada dele geralmente é tenebroso. E dessa não vai ser diferente. Fez um bom jogo contra o Red Bull Bragantino da estreia, mas em geral as atuações complicadas, são complicadas, né? Mas é que quando você precisa ele vai lá e tira um gol da cartola, como foi contra o São Bernardo. Mas o nível de atuação dele é complicado, mantendo o que é a sina dele. Ele geralmente começa melhorando o desempenho durante a temporada. E Pedro Raul e Hector Hernandes, eu preferia não ver eles mais jogando pelo Corinthians. O Pedro Raul ainda está sendo mais útil, agora o Hector Hernandes, pelo amor de Deus. Onde estavam com a cabeça de contratar esse cara? Primeira oportunidade, dá tchau, manda uma camisa de presente aí, se livra. Mas é isso, pessoal. Essa foi a minha análise também sobre o Corinthians, um pouco mais individualmente sobre alguns jogadores. Então, peço para você deixar nos comentários se você concorda ou discorda de alguma coisa que eu falei. E também deixa a sua avaliação sobre como está o começo da temporada do Timão. Não esqueça de dar like aqui no vídeo, de me seguir para mais conteúdos e se inscrever no canal também, caso não seja inscrito. É isso, pessoal. Muito obrigado mesmo por você que viu até o final. Tchau, tchau e até a próxima.